Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz conversas com você, cidadão, com você, servidor público, sobre cidadania e serviço público. E o nosso programa de hoje é uma entrevista com a deputada federal Luciene Cavalcante, que vai assumir agora, no dia 1º de fevereiro, na Câmara Federal. Luciene Cavalcante, então, deputada federal pelo PSOL, também é professora, advogada, supervisora escolar da Rede Municipal de São Paulo e ativista em defesa da educação brasileira. Vamos lá, vamos conversar com Luciene Cavalcante. Venha. Olá, estamos aqui com a deputada federal Luciene Cavalcante. Nós vamos conhecer um pouquinho da Luciene Cavalcante, que ela vai assumir como deputada federal agora no dia 1º de fevereiro, mas a história da Luciene já vem de muito tempo atrás. Estou certo, Luciene? Isso, Gozi. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, parabenizar muito o seu trabalho em frente da Pública, que tem feito um trabalho muito importante na defesa dos serviços públicos, dos servidores públicos, que a gente sabe que tem sido alvo preferencial, sobretudo do último governo. Então, é imprescindível que a gente tenha pessoas organizadas como você, lutando em defesa dos nossos direitos. É imprescindível também ter você como deputada federal lá em Brasília, porque a gente sabe que a sua luta vai ser da coisa mais importante que eu considero aqui no Brasil, que é a educação. Tudo de ruim acontece porque a educação está muito ruim. E você é professora há muito tempo na Prefeitura Municipal, deu aula no Estado também? Sim, Gozi. Então, para me apresentar um pouquinho, eu nasci aqui, me criei em Pirituba, que é um bairro aqui da Zona Norte da cidade de São Paulo. Aos 19 anos, eu ingressei como servidora pública na Prefeitura de São Paulo. Esse ano eu completei 23 anos de serviço público. Hoje sou supervisora concursada da rede municipal aqui da capital, mas também já fui professora da rede estadual, fui diretora de escola por 10 anos, professora de educação infantil, sou advogada também, e sempre militei e me organizei dentro dos sindicatos, onde fiz minha formação política, onde aprendi a me manifestar, a lutar por direitos. Então, desde que eu ingressei no serviço público, eu passei a ser representante sindical e a me organizar na luta contra os ataques, que são muitos, sobretudo na nossa Previdência. Então, a primeira vez, inclusive, que eu estive em Brasília foi em 2003, lutando contra uma das reformas que a gente sofreu. A gente sofreu a primeira em 98, depois em 2003 e depois todas as demais, culminando com essa última de 2019, a mais agressiva, porque penalizou ainda mais as servidoras mulheres, aumentando a idade mínima para a aposentadoria de todo o serviço público em 7 anos para as mulheres, e também gerando esse absurdo, autorizando esse confisco das aposentadorias para quem ganha abaixo do teto, e que com muita luta, inclusive protagonismo muito forte da Pública, da Frente Paulista, que você organiza de uma forma brilhante, e junto com o mandato do professor Carlos Gianazzi também, conseguiram esse fato histórico, que foi a maior derrota de todos os tempos, que é acabar com o confisco, esse confisco nefasto no Estado, que inclusive vai se materializar agora em fevereiro.
Então, acho que a gente tinha que organizar uma grande festa, porque foi uma vitória da classe trabalhadora sem precedentes, derrubar esse confisco no Estado. E essa é uma das nossas lutas que a gente quer levar para Brasília, que é revogar essa PEC do Bolsonaro. No municipal também temos agora esse desconto dos aposentados e pensionistas, não é isso? E como que está o Infeliz... trabalho lá? Então, infelizmente, o Bolsonaro, quando ele fez essa PEC, essa reforma da Previdência, ele autorizou os estados e municípios a fazerem esse confisco. Então, o primeiro a fazer foi o Dória, logo em seguida, o Bruno Covas, que faleceu, começou esse processo, e o Ricardo Nunes terminou, e fizeram essa reforma da Previdência. E aqui no município de São Paulo, esse confisco começou a vigorar no ano passado, em março do ano passado. E a gente está numa luta muito grande. O vereador Celso Gianazzi já apresentou um projeto de lei revogando esse confisco aqui dos servidores municipais. Então, a gente está nessa luta constante, porque assim, é indignante você ver uma pessoa que recebe R$ 3.000, R$ 4.000 de aposentadoria, ter confiscado em 14% os seus vencimentos. Então, assim, é draconiano, é absurdo e vem dentro dessa lógica de destruição do serviço público e também da nossa moral, porque nos coloca numa posição realmente muito indignante, né? De indignação, mas também de vulnerabilizar muito a nossa moral. Nós tivemos uma palestra do Nuremberg, do DIAP, hoje de manhã, e uma das discussões era que influência o novo governo federal pode fazer para estados e municípios. Essa abertura, essa democracia, essa forma de atender os servidores públicos, aqueles que dependem do serviço público. Como é que você vê o governo federal e essa possibilidade de mudanças em estados e municípios? Olha, Gózi, a gente está vivendo um momento muito singular da nossa história, da nossa conjuntura. A gente teve o dia 8 de janeiro, que demonstrou com muita força a gravidade que a gente atravessa. A gente teve essa tentativa de golpe, com participação das Forças Armadas, com participação de militares, do governador, enfim, todo mundo sendo investigado. A gente está atuando também nesse ataque que teve à democracia. E eu acho que a gente tem todas as condições, mesmo a gente atravessando esse período difícil, de conseguir disputar para o nosso lado, para a classe dos servidores públicos, dos serviços públicos, o governo que aí se coloca, porque é um governo que a gente sabe que é de frente ampla, mas que é um governo que está muito compromissado com a democracia. E não tem como a gente pensar na democracia sem pensar um serviço público forte, com servidores valorizados. É central para o projeto da democracia a gente ter o serviço público funcionando dentro daquilo que a Constituição prevê. Então, a gente precisa, tem condições, acho que políticas, de fazer essa disputa e de levar para o Congresso e fazer o revogaço das maldades todas. Então, a gente tem a maldade que foi o ataque da reforma da Previdência em 2019, a gente tem que derrubar a autorização do confisco, a gente tem condições de pedir a revogação da LC 173, que congela o quinquênio, a sexta parte, as vantagens dos servidores públicos. Então, isso são revogações. Então, é um governo que já tem feito algumas revogações em áreas estratégicas importantes, que tem 23 dias de existência, e que eu acredito que a gente vai conseguir avançar muito na luta em defesa dos serviços públicos. Agora, a gente tem que se manter organizados, a gente precisa se manter atuantes nesse sentido, por isso é muito importante
a participação da Pública, da Frente Paulista, fazendo esse debate dentro do Congresso, dentro do governo eleito, para que a gente possa rever esses absurdos e avançar nas nossas pautas, que são legítimas e são imprescindíveis para a democracia. Você é uma atuante forte na questão da educação. Tenho certeza que isso é uma coisa que você vai levar para Brasília né? com certeza absoluta. Eu queria que você falasse um pouco como é que você vê hoje o sistema educacional brasileiro e aonde você milita bastante, que é o município, que é o estado. O que precisamos para mudar isso? Então, como eu venho desse lugar, da escola pública, a gente faz parte desse coletivo, que é o coletivo Educação em Primeiro Lugar, que é o coletivo Esperançar. A gente tem como pauta prioritária a defesa da escola pública e dos profissionais da educação, entendendo, como você já colocou, Gozi, o papel central da educação quando a gente pensa num país democrático, um país que tem avanços na sua consciência, na sua cidadania. É impossível a gente avançar enquanto sociedade sem uma escola pública autônoma, forte, emancipatória, paulo-freireana. Então, a gente faz essa defesa, eu faço essa luta há 23 anos. A gente vive, Gósio, um estado de caos. Assim como foi estarrecedora e chocante as imagens do genocídio dos povos originários ali, os Yanomamis, o avanço da fome no Brasil como um todo, toda essa crise humanitária, sanitária, econômica que a gente tem, ela entra com tudo dentro das escolas. Então, o cenário que a gente tem é muito difícil hoje dentro da escola. A gente tem crianças que desmaiam porque estão passando fome, a gente tem várias tentativas de suicídio de estudantes, de profissionais de educação, porque a pandemia ela piorou gravemente uma situação que já era ruim, porque a gente vê que o dinheiro público, muitas vezes, ele está sendo desviado não para a escola pública, para a valorização dos servidores públicos, mas para as iniciativas privadas. Então, o cenário é de grande dificuldade. A gente tem, por exemplo, a reforma do ensino médio, que foi implementada pelo governo Temer, que tem até 2024 para existir em todos os sistemas de educação, que retira do estudante as disciplinas de sociologia, de filosofia, que reforça uma lógica de educação que é apenas pautada num português básico, no matemático básico, para formar mão de obra da classe para ser explorada, para os nossos estudantes serem cada vez mais explorados. E ainda autoriza o EAD no ensino médio. Então, são ataques e retrocessos em todas as áreas de ensino. A educação infantil, se a gente pegar, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem 300 creches da rede direta e mais de 2.000 conveniadas, entregues às organizações que muitas vezes, você vê, a gente teve o escândalo aí da máfia do PCC, junto com as organizações sociais. É óbvio que tem muita organização social que é correta e que faz um trabalho interessante, mas a lógica da escola pública, da educação pública, ela prescinde do servidor público. Não tem como você ter autonomia, gestão democrática, que são princípios constitucionais da nossa educação, sem um servidor público, professor, professora, profissional da educação, ali na base. Porque você tem que ter o dissenso, você tem que ter a transparência do uso das verbas, e nada disso é possível dentro de uma lógica privatista. E é por isso que é antagônico a gente pensar na terceirização dos serviços públicos. O serviço público ele não existe para gerar lucro. Ele existe
para fornecer e garantir um direito público do cidadão, conquistado na Constituição. E é por isso que eles não toleram a gente, por isso que eles atacam a gente diuturnamente, porque a gente não está ali para dar lucro, a gente está ali com uma outra lógica, que é garantir os direitos sociais fundamentais. E a educação tem sido sistematicamente atacada. Por quê? Porque é o maior orçamento. É o maior orçamento no MEC, é o maior orçamento aqui do governo do estado de São Paulo e do município de São Paulo. Então, obviamente que o capital quer avançar para cima disso, os empresários querem pegar. E aí a gente assiste, mais uma vez, corroborando com o que a gente fala, o escândalo aí das lojas americanas. Quer dizer, fraudes de sistemas. Uma das pessoas que está por trás disso tudo é o Lema, da Fundação Lema, que é a pessoa, né, mais rica aqui do Brasil, e que o tempo todo assedia e disputa as verbas públicas no Brasil inteiro. Então, assim, o desafio que a gente tem, Gozi, é enorme. Enorme em todas as áreas, em todos os níveis de ensino. E a gente vai focar para fazer esse enfrentamento, lutando para que o dinheiro público vá para as escolas públicas, para as instituições públicas e na valorização dos profissionais de educação. No nosso entendimento, não tem como a gente pensar em serviço público de qualidade sem o servidor com boa saúde, com boa assistência médica, com um salário condizente com as suas funções, com a sua dignidade. A gente vai lutar muito para que a gente tenha esses avanços que são fundamentais. Você tocou num assunto que me fez lembrar da minha escola pública. Fiz escola pública, tinha filosofia, era maravilhoso, muita história, muita geografia, tinha matemática, tinha português, mas ela era completa, entendeu? Eu não consigo entender que uma escola não tenha aulas para discutir o pensamento, né? Para trabalhar a filosofia, não é verdade? É até esquisito dizer que uma escola não tem isso. E o engraçado é que naquela época tinham escolas particulares, eu tinha até amigo em escola particular, mas era uma opção. Você tinha escola pública à disposição e todo mundo queria escola pública, era a melhor escola que a gente tinha para frequentar. Como é que aconteceu essa inversão? Claro, fruto de um governo que não se preocupou com a educação, que passou a jogar para a população de que a escola pública é pior do que a escola pública, do que a escola paga. Por que chegamos nisso? Então, Gozi, eu também sempre estudei em escola pública, minha vida toda. Desde a EMEI, a ensino fundamental, ensino médio, depois a universidade, eu sempre estive na escola pública. E entendo o valor que ela tem na nossa sociedade, a importância que ela tem, e inclusive a qualidade que ela tem. Você sabe, Godzi, que existe uma campanha orquestrada pelas nossas elites de destruição da escola pública o tempo todo. Por que eles fazem isso? Porque, como eu falei, eles querem o orçamento da educação para eles. Por dois motivos principais. Primeiro, que um povo que tem uma educação emancipatória, crítica, que pense, que decida sozinho, com autonomia, que faça uma leitura consciente da realidade, vai ser um povo que vai incomodar. Ele não é um povo que tem uma educação como a que eles querem hoje, que é para obediência, para você aceitar tudo da forma como está. É isso que eles estão fazendo. Quando eles retiram todas essas disciplinas, que são linguagens do conhecimento, que são ferramentas de interpretar o mundo, eles estão deixando claro que a educação que eles querem é a educação para a obediência, que não é o que a gente acredita. Então, eles não podem ter um povo que luta, né, de uma forma forte em defesa dos seus direitos
E depois eles querem ter direito a acessar esses recursos, porque eles não se conformam. Como que tantos milhões e milhões não vão para os bancos para ficar lá rendendo para eles? Então, isso. É um projeto de poder. E a educação, ela é central. E isso, historicamente, foi assim. E sabe, Gozi, que no nosso país tem isso, né? O Brasil foi o último país do continente americano a ter faculdade, a ter universidade. Então, isso também está muito enraizado na forma como ocorreu a colonização aqui no nosso país, que foi uma colonização extremamente violenta e agressiva. Seja porque a gente foi o país que mais capturou e escravizou pessoas e trouxe para cá para trabalhar como escravos, seja o último país a fazer a abolição da escravatura. A gente foi o último país a ter uma universidade, que foi a Universidade de Direito, que foi a primeira que a gente teve, porque era inadmissível para a nossa elite que a gente pudesse ter uma educação aqui nossa, nacional, nossa, que nos ajudasse a pensar e a nos formar enquanto um povo. Então, a gente tem um histórico aí das nossas elites contra a escola pública. E aí, em 88, a gente tem esse marco que a gente avança de forma muito importante, garantindo direitos fundamentais, e hoje a gente vê um ataque sistemático às nossas conquistas. Então, agora a gente está no momento histórico de se organizar, fortalecer a nossa luta e contra-atacar em defesa da escola pública, porque existe essa campanha mesmo. E só para terminar essa parte, os próprios dados do IDEB, Gozi, olha que interessante, apesar de todo o ataque que acontece na escola pública, apesar de tudo que eles fazem, tirando condições de trabalho, não valorizando os profissionais da educação, desviando recursos para as instituições privadas, não tendo rede de apoio, porque a escola sozinha não consegue transformar a sociedade. Ela precisa de uma rede de apoio. O direito à educação, ela precisa de outros direitos para poder se fortalecer. A criança precisa estar alimentada, precisa ter saúde, ela precisa chegar em casa, ela ter um lugar para ela poder dormir, para ela poder estudar no dia seguinte, ela precisa ter segurança, ela precisa ter saneamento básico na casa dela. Então, assim, senão as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Mas com tudo isso que eles retiram, os próprios dados do IDEB, quando a gente pega as questões da avaliação, a incidência de importância, de mudança que a escola pública produz na vida de um estudante é maior do que um estudante de escola particular. Então, o impacto, quando você vai medir, qual que é o impacto na vida de um estudante quando ele ingressa na escola privada? O impacto, ele chega a 60%. Quando você pega o impacto que uma escola pública tem na vida de um estudante, ela chega a 80%. Por que é isso? Esse desempenho é maior? Porque a gente tem professores profissionais de educação que lutam de forma absurda em defesa dos estudantes, que não os abandonam, que não admite, que não silenciam perante o caos, que se indignam, se organizam e ajudam aquela comunidade onde a escola está. Então, isso são dados do próprio IDEB, que vão mostrar sobre a qualidade dos ensinos, dos sistemas de ensino. Muito bem, eu não posso terminar essa nossa conversa sem tocar no assunto. Você entrou no Ministério Público contra o comandante, General Arruda. General Arruda. E, em razão Isso. disso, provavelmente em razão disso, você recebeu até ameaça de morte. ameaças de morte, né? Conta isso um pouquinho para a gente. Então,
desde o dia 8 de janeiro, com aqueles ataques absurdos, porque o que foi atacado ali foi a nossa democracia, Gose, e a gente precisa esclarecer, a gente que vem do movimento organizado, a gente que vem de sindicato, aquilo ali não é manifestação. Pedir golpe é crime. Aquilo não é uma manifestação, aquilo é um ataque à democracia. Assim como racismo não é uma questão de opinião, é crime. A gente precisa. Fundamentalismo não é uma questão de religiosidade, é crime. Então, assim, a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí, o que aconteceu? Depois do dia 8, a gente entrou com várias ações enquanto bancada para poder punir os responsáveis, sejam eles responsáveis direto, sejam eles responsáveis indireto. E também quem financiou. E aí, o nosso mandato, que ainda está chegando na Câmara, a gente acionou o Ministério Público Federal denunciando o general Arruda por ele ter participado de forma ativa ou omissiva na organização dos acampamentos no quartel-general lá em Brasília, e também por não ter atuado quando começaram os ataques. Isso, né, a gente que é do serviço público sabe qual que é o nome disso. Isso é um crime de prevaricação. Quando a gente tem o dever de atuar, de agir, e deixa de fazer por uma motivação pessoal, que foi o que aconteceu. E esses que querem te assustar, na verdade, são covardes, né? Não vem a público para discutir nada, apenas intimidam, só isso. Chegamos ao fim do nosso programa, conversamos gostosamente aqui com a deputada federal, Luciane Cavalcante, que é do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e que vai estar numa luta, temos a certeza, numa grande luta, a partir de 1º de fevereiro, lá no Congresso. Muito obrigada pela oportunidade e saiba que a gente também está à disposição e vamos junto, né, reconstruir esse país e defender ainda mais os servidores públicos que são essenciais para a democracia. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.